Bom dia, meninas! Tudo bem? Aqui novamente para continuarmos os nossos estudos no livro de Gênesis. Eu não sei o que vocês estão achando, estão achando que tá pesado, tem muita coisa que tá ficando um tanto quanto maçante, estou deixando muita coisa sem falar, é muita coisa para falar aqui em Gênesis. E eu estou tentando ser sucinta e ainda com essa voz que não tá muito boa, né, saindo de uma gripe, mas sem mais delongas, vamos aqui pro capítulo 3, que agora a coisa vai mudar de figura, a coisa vai, nós vamos sair dos eixos aqui agora, tá bom? Eu vou colocar os meus óculos para ler e a gente vai entrar aqui nesse capítulo. Bora? Mas antes a gente vê que a gente terminou ali o capítulo 2, né, com o homem e a mulher nus e tava tudo tranquilão, tudo beleza. Então aqui no comecinho já do capítulo 3, diz que mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, assim que Deus disse, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, porque senão vocês vão morrer. Então, olha só, já começa aqui falando que a serpente, que era o ser, né, que foi criado mais astuto. Mas vamos parar aqui para pensar. Deus havia criado todas as coisas, répteis, tudo. E tem um estudo sobre essa serpente que fala que, na verdade, a serpente, ela, depois a gente vai ver, né, ali na frente, quando ela vai passar a rastejar, era um ser lindo, era um animal lindíssimo, muito bonito, muito atraente. E aí ele chega, né? Só que nesse momento aqui, a serpente, ela já estava possuída por um espírito, por um demônio, pelo próprio Satanás. Ai, gente, como eu falei, não vai entrar em detalhes aqui, até porque eu não tenho nem condições intelectuais mesmo para explicar direito como é que essa serpente vem parar aqui. Tem várias linhas aí de explicação que a gente não vai entrar em nenhuma delas. Mas a serpente já estava ali possuída. Neste momento era o próprio Satanás que havia incorporado na serpente. E com toda a beleza, né? Como eu falei, há estudos que dizem que era muito linda. Era um animal lindíssimo. Chega pra Eva e fala, chega ali assim no hebraico ainda fala, que ela chega conversando assim, meio que desconversando, né? Tipo assim, oi amiga, e aí amiga, como é que você tá? Tudo bem? Como é que tá aí as coisas? Ela não chega já perguntando ali direto não, tem um quesinho ali, ela chega toda desconfiadinha, vai conversando ali com a Eva, né, com a mulher, vai conversando e fala, nossa, mas é verdade mesmo aqui? Me conta aqui a história dessa árvore. Foi assim que Deus disse? Foi isso que Deus falou que vocês não podem comer? O que ela faz? Olha a esperteza, a sagacidade da serpente. Ela já começa a lançar dúvida na mulher. A mulher fala assim, foi mesmo. Deus colocou essa árvore aqui no meio do jardim e falou pra gente, né, que a gente poderia comer de tudo, mas dessa árvore nós não poderíamos nem comer e nem tocar. Meninas, a gente viu anteriormente que Deus não fala nada sobre isso. Não coma e não toque, ele diz para não comer. Olha a mulher já aumentando, né? E a gente adora dar uma aumentadinha nas coisas, não é verdade? Então ali a mulher já começa a acrescentar. A serpente vai ali naquela sagacidade, falando coisas, né? Levando ela ali no papo e a mulher já fala, não pode nem comer nem tocar. Já aumenta, e não era verdade. Deus havia dito, não comas, porque se vocês comerem, certamente vocês morrerão. E aí olha aqui a continuação da história. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos se abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal.
Olha só a serpente novamente. Imagina, amiga, que besteira. Não, você entendeu errado. Não foi nada disso, não. Não existe essa coisa de morrer, não. Sabe por que Deus falou isso para vocês? Porque Ele sabe que no dia que vocês comerem, os seus olhos vão ser abertos. Vocês não vão morrer. Isso aí é coisa que Deus está falando para vocês não comer, porque Ele não quer dividir com vocês o conhecimento. Gente, porque imagina, a mulher tá ali com a serpente, estão conversando, estão batendo um papo. Não é assim, papo. A serpente foi ludibriando, usando palavras agradáveis aos ouvidos da mulher. Se vocês comerem, imagina. E aí a serpente lança uma dúvida, né? Lança uma pergunta já meio que respondendo. Capaz que... Imagina que Deus falou isso, porque não, nunca que isso vai acontecer. Colocando em xeque aquilo que Deus havia dito. Deus já havia dito, não coma, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. Como a gente, né, mãe às vezes fala pro filho, não sobe aí, porque se você subir, você vai cair. E a criança sobe porque ela quer testar para ver se ela cai, e ela acaba caindo. E aí a mulher, né, voltando aqui pro texto, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore era desejável, para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e também deu ao seu marido, né? Deu ao seu companheiro ali, cadê? E ele também comeu. Então, a mulher, ao ver, ela ouve a serpente falando tudo isso. E aí, quando ela ouve tudo isso, ela olha para a árvore. Ela olha e aquela árvore era muito bonita, sedutiva, né? O fruto era lindo e seduzia. E aí uma pergunta agora que não quer calar, porque a gente acha, muita gente fala, Eva comeu maçã, Eva comeu maçã. Gente, onde é que aqui na Bíblia tá falando que Eva comeu maçã? Tá falando do fruto, não diz qual foi a fruta. E sabe-se que a maçã só vai chegar no Oriente Médio muito tempo depois. Então, não era maçã, com certeza. A fruta que a Eva comeu, a gente não sabe. Mas sabe-se a fruta que ela não comeu. Ela não comeu maçã. Isso dá pra gente afirmar. Mas ela olha, mas de qualquer forma, maçã, né? Não era maçã, mas era uma fruta muito linda, que chama atenção aos olhos dela. Ela olha para aquela fruta e ela fica, uau, é lindo. Isso a gente dá para fazer uma analogia para os dias de hoje, né? Quantas coisas que nos parecem tão bonitas, que enche os nossos olhos, né, de prazer, mas ao comermos, ao invés de abrir os olhos aqui para o bem, vai acontecer, é uma cegueira. Aqui eles estavam cegos para o conhecimento do bem e do mal. Eles estavam com os olhos fechados, mas quando esses olhos são abertos, aí eles realmente entendem o que estava acontecendo. Então, primeiro ela olha, ela acha bonito, aí tem a questão do paladar também, que ela acha que aquela fruta era apetitosa, e muitas vezes nós nos esbaldamos nos manjares do mundo, né? Parece que é tão gostoso, parece que é tão bom, mas na verdade estamos nos envenenando, matando o nosso ser, tanto matando o nosso corpo físico quanto o nosso corpo espiritual, nos afastando de Deus ao comermos de algo. E aí eu tô falando em parábola, né? Ao comermos algo, não tô falando de comida, ao comermos algo que não nos edifica, que não nos santifica, ao contrário, traz pecado, traz morte para a vida que havia em nós. E aí ela ainda faz uma coisa pior, porque ela não come sozinha. Oh, meu Deus, mulher danada. Ao invés dela comer, ficar quietinha ali no cantinho dela, não. Ela comeu e vai logo dando pro marido. E o marido come também. Bora comer, que já que você comeu, deixa eu comer também. E aí os dois percebem a burrada que eles tinham feito. Vamos aqui pro versículo. E ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus.
Até então, lembra que eu falei que eles andavam nus, eles não tinham vergonha do seu corpo, ele não tinha cunho sexual, era pureza de espírito, pureza de corpo, era tudo simples. Não tinha, naquele momento quando eles comem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, cai-se uma escama que protegia eles do próprio pecado, da ruindade deles, daquilo que Deus não havia criado eles com essa intenção. E ao comerem, os dois percebem que eles estão nus. Morremos, acabou agora. Agora, até nesse momento, a gente estava aqui em comunhão perfeita com a natureza, em comunhão perfeita com a criação de Deus, em comunhão perfeita com meu marido, o homem em comunhão perfeita com a sua mulher. A gente não tinha briga, não tinha nada, era só paz, era o querer estar um ao lado do outro, aproveitar a companhia um do outro. Naquele momento, tudo muda. Há uma ruptura entre o santo, entre o sagrado e o profano. Sai-se o sagrado e entra o profano. Tudo porque a serpente, linda, maravilhosa. Primeira coisa aqui, né, gente, que Eva foi tão inocente, tão boba. Gente, serpente fala? Não fala. Até naquele momento ali ninguém falava não. Aí o bicho não falava. Quem falava era só o homem, só o ser humano. A Eva não parou nem para pensar. Quando a gente chega diante dos frutos lindos que nos atrai e ainda tem, né, aquela conversinha, porque a gente passa isso muitas vezes com alguns amigos que gostam de nos tentar, ao invés de nos levar para Deus, nos afastam de Deus. Ao invés de falar, mulher, se você estiver pensando em comer esse fruto, amiga, não come não. Não come, porque esse fruto só vai te trazer consequências ruins, não vai te levar para uma vida que edifica, não vai te levar para perto de Deus e até mesmo do seu marido. Isso aqui, se você comer, você vai se afastar do seu marido. Eu acho que vocês estão entendendo o que eu tô falando. E a gente vê muitas amigas que falam, ai amiga, vai, você tem que ser feliz. Não importa não, ninguém precisa ficar sabendo. Eu acho que vocês estão entendendo. Então é isso. A mulher nem percebe que nem falar a serpente falava. Chega aí, oferece, fala para ela, levanta dúvidas sobre quem Deus era, sobre o que Deus tinha feito, sobre o que Deus tinha falado. E ao comer, a mulher, e ao dar ao seu marido, né, o fruto para ele comer, tem uma coisa também. Eles querem se igualar a Deus. Eles querem sair de criaturas, porque eles eram a imagem e semelhança de Deus, mas eles não eram Deus. E é como uma sombra, né? Uma sombra, ela é a sua imagem, ela é a sua semelhança, ela é parecido, mas ela não é você na sua essência, ela não é. Então nós somos a imagem, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas nós não somos Deus. Não somos, não fomos e jamais seremos. Hoje tem uma conversa aí que realmente Deus habita em nós, Deus está em nós. Então eu sou o próprio Deus. Não, meninas, nós não somos. Nós temos as nossas limitações. Nós somos a imagem e a semelhança, temos características, somos chamados para refletir o caráter dele, mas nunca fomos, nunca seremos ele. E nesse momento é a cobiça, é o que Eva, no caso a mulher ainda não tinha nome, a mulher e o seu companheiro desejam ser igual a Deus, conhecedores do bem e do mal e ditadores, né, de todas as coisas. Para eles, a comunhão simples com Deus, linda, serena, tranquila que eles tinham, não era o suficiente. Bastou uma serpentezinha aqui no ouvidinho da mulher e eles se sucumbiram aos prazeres, às possibilidades de serem iguais ao seu Criador. E aí, a gente vê que eles percebem que eles estão nus e eles cozeram, né, cozinharam, prepararam folhas de figueira e fizeram para si, porque eles estavam com vergonha de quem eles eram. Eles estavam com vergonha da sua nudez. E eles sabiam que Deus já estava a caminho. E eles queriam se esconder de Deus. E isso
a gente pode falar muito hoje que muitas vezes, né, nosso pecado, muitas vezes não, sempre, nosso pecado ele faz separação entre nós e Deus. A gente fica com vergonha de quem nós somos, a gente fica com vergonha do que nós fizemos, mas Deus ainda vai aparecer aqui para eles e vai ter uma conversa com eles. Mas essa conversa, porque eu perdi a noção do tempo, eu não sei quanto tempo eu falei, eu vou dividir esse capítulo, acho que eu nem falei tanto, mas eu realmente não mensurei o tempo. Eu vou dividir esse capítulo porque todo jeito não vai dar pra gente continuar falando o capítulo até o final, então nós vamos parar por aqui hoje. No momento em que a mulher e o homem se dão conta da grande burrada, da besteira, né, que eles fizeram. E cadê a serpente aqui, né? Tava feliz da vida porque tinha conseguido o objetivo dela, que primeiro foi lançar dúvida. Lançando dúvida faz com que essa mulher questione, faz com que a mulher... Gente, a mulher já tinha visto essa fruta antes, já tinha visto essa árvore antes, e até neste momento não tinha tido a cobiça, o desejo de comer. E é bem típico de nós mulheres. Às vezes a gente até nem quer uma coisa, mas se uma amiga compra, se uma amiga tem... aí a gente quer ter. Nossa, mas aquela bolsa, mas aquele sapato, é bem da nossa natureza mesmo. Mas a gente vai parar por aqui, com homem e mulher envergonhados do que eles haviam feito, se dando conta do seu pecado, se dando conta da sua nudez, saindo da pureza e saindo, deixando do sagrado e indo pro profano. Então hoje a gente termina por aqui. Eu volto amanhã com o final dessa história, as consequências, né, do pecado, do deixar ser seduzida pela serpente. O que isso implicou, não só para Eva e para o Adão, né, no caso para a mulher e para o homem, mas para nós até hoje. Amanhã a gente fala sobre isso. Então Deus abençoe o seu dia, tenha um dia frutífico e não olhe para as frutas mais lindas com um olhar de cobiça. Pensa, será que vale a pena? Será que vale a pena comer certas coisas que depois trarão morte? Não sei. Pense e a gente se vê amanhã. Deus abençoe o seu dia. Nos encontramos amanhã.